Em primeiro lugar, boa tarde a todo mundo. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar do Pipefy. Hoje a nossa conversa vai ser um pouco mais rápida, porque a funcionalidade que eu tenho para explicar para vocês, apesar dela ser bastante útil, ela é bastante simples de usar e bastante simples de explicar também. Ela se chama Email Messaging e ela é basicamente uma funcionalidade que permite aos usuários enviar e receber, ou seja, fazer o acompanhamento de e-mails diretamente de dentro dos cards no Pipefy. Bom, o que é email messaging? Ela é uma funcionalidade avançada do Pipefy que ela permite escrever. Você pode escrever usando um editor de texto simples ou com formatação HTML. Eu vou mostrar para vocês depois como funcionam os editores dentro da ferramenta. Enviar e receber e-mails sem precisar acessar a sua caixa de e-mail ou mesmo fechar o card que está trabalhando. Pessoal que trabalha, principalmente pessoal que trabalha com processo de vendas, processo de compras, sabe que atendimento ao cliente, que a gente trabalha bastante aqui no Pipefy, sabe que a gente gasta muito tempo saindo do card que está trabalhando, indo para a caixa de entrada, tendo que copiar informação, acessar informação. Então, ela é bastante útil nisso porque você consegue abrir uma aba do card, mandar um e-mail e continuar trabalhando no card. Então, é bastante prática nesse sentido. Como ela funciona? Cada card possui um endereço de e-mail único. Então, assim, o endereço de e-mail do card, até o pessoal já veio comentar, é um endereço meio estranho, com bastante letra, bastante número, e já vieram perguntar algumas vezes se não tem como mudar esse endereço de e-mail para o endereço da pessoa. Não tem como mudar esse endereço de e-mail porque ele é único para que quando as pessoas respondam a esse endereço de e-mail, os e-mails fiquem logados dentro da aba do card. Então, todos os e-mails mandados para esse endereço de e-mail único pertencem a um card específico. Então, todos os e-mails vão ser logados como se fosse um histórico de uma conversação dentro de um card. Sabe quando no histórico de e-mails ele faz como se fosse uma thread que junta todos os e-mails numa corrente só? É dessa mesma forma, só que os e-mails ficam todos dentro do mesmo card. Ela é muito útil para processos que exigem interação com pessoas externas ao processo, ou seja, clientes, fornecedores. Você precisa mandar um e-mail para um cliente com uma cotação de um produto ou com uma proposta, pedindo orçamento para um fornecedor. Tudo isso você consegue fazer direto dentro do card do Pipefy e também manter o histórico disso dentro do card sem precisar ficar buscando informação externamente. Uma coisa bastante interessante também, uma funcionalidade que não é muita gente que usa e até desconhece, tem uma funcionalidade do Pipefy que se chama Email Inbox, que você configura, eu até vou mostrar para vocês conhecerem um pouquinho melhor, para que quando você manda e-mail direto para um e-mail do Pipe, ele cria um card automaticamente dentro desse Pipe. E toda vez que um e-mail é criado usando o e-mail inbox, esse e-mail original já fica logado na aba de gerenciamento de e-mails do card. Ou seja, já fica mais fácil de você rastrear a origem do card e você já consegue interagir com o criador desse card e o remetente do e-mail. Então, supondo que você usa esse e-mail para ser a caixa de entrada de contato do seu site, do seu e-commerce, o e-mail suporte@suaempresa.com. Quando o cliente escreve com o e-mail dele, a hora que você vai responder esse e-mail, ele já vai com o e-mail do cliente preenchido automaticamente. Então já fica bem mais fácil você manter essa conversação com ele. As outras duas funcionalidades de e-mail do Pipefy, no momento, elas funcionam de forma independente da email messaging, mas num momento futuro próximo, que é a nossa intenção, elas vão estar todas agregadas dentro da funcionalidade de gerenciamento de e-mail. Então, eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre os templates de e-mail, que são aqueles modelos de e-mail pré-desenvolvidos que a gente cria para serem enviados manual ou automaticamente das fases dos processos. Até se vocês puderem comentar se querem que eu mostre
um pouquinho mais como eles funcionam, depois na hora que a gente for olhar o Pipefy, eu agradeço, que daí eu já sei se vocês têm interesse ou não, que eles podem ser personalizados com os conteúdos dinâmicos dos campos e a própria funcionalidade de e-mail inbox, que permite que você crie cards automaticamente sempre que os e-mails forem enviados para um endereço de e-mail específico. Para enviar e-mails é super simples. Na lateral do card, a hora que a gente for no Pipefy, eu vou mostrar para vocês, tem um iconezinho de e-mail. Você vai clicar nele, clicar em New e vai abrir uma abinha com o editor de e-mail. Vai ter o campo D, que nesse campo D vai aparecer duas informações que podem ser trocadas quando você clica em cima delas. Vai aparecer o seu nome e o nome da empresa, da sua empresa do Pipefy. Então, no meu caso, aparece Isabelle de Pipefy ou Isabelle from Pipefy. Embaixo, o e-mail do destinatário. Como no caso ali eu já estava respondendo o e-mail que tinha sido enviado, ele já foi preenchido automaticamente. E a gente tem a opção de colocar e-mails em cópia ou em cópia oculta. Você pode mandar para vários e-mails ao mesmo tempo, para um e-mail só. Isso fica a critério da sua necessidade. O número 4 ali é o título do e-mail e o 5 é onde vai o corpo do e-mail. Vocês já viram ali que dá para colocar tamanhos diferentes, até coloquei uma imagenzinha para dar uma brincada com a edição. Vocês já vão ver um pouquinho mais do que dá para fazer com essa edição. A primeira forma de escrever os e-mails dentro da funcionalidade de e-mail messaging é o editor de texto simples, que se vocês forem leigos como eu sou, o meu entendimento de HTML não é nulo porque eu sou curiosa e eu aprendi um pouquinho. Mas assim, eu prefiro usar o editor de texto simples, que é mais garantido que eu não vou errar. Ele permite você fazer edições de texto simples. Então, usar formatos comuns, como o H1 e o H2, que são os headers, né, que são os tamanhos de fonte maior, negrito, itálico, além de inserir hiperlinks e imagens no corpo do e-mail. Aí você pode também editar o alinhamento do texto ou das imagens no modo de editor de texto. E tem também o editor HTML, que daí ele já oferece todas as opções que o editor de HTML simples ofereceria. Que daí você pode mudar o tamanho e a cor do texto, criar listas numeradas, criar tabela, editar o fundo de cor do texto. A hora que eu for mostrar para vocês a funcionalidade mesmo, eu criei uma colinha para mostrar para vocês algumas das coisas que dá para fazer com HTML simples, porque se eu fosse escrever na hora, eu provavelmente ia errar e ia ficar feio para mim. Então, alguns dos usos comuns dessa funcionalidade que a gente vê o pessoal comentando e que realmente faz muito sentido usar no atendimento ao cliente, principalmente usando em conjunto com o e-mail inbox. Então, você usa um pipe para receber os e-mails dos seus clientes e já interage direto com eles dentro do card. Então, cada card representa uma interação com o cliente. Eu recebi um card de uma solicitação de suporte e dentro desse mesmo card eu já vou solicitando mais informações para o cliente e já vou conversando com ele até que eu possa resolver a situação com ele dentro do card. Então, todas as informações referentes a esse cliente e a essa situação ficam centralizadas dentro do card. A gente não precisa ficar buscando na caixa de entrada do e-mail, em uma outra database, fica tudo no mesmo lugar. No bug tracking é a mesma questão. O processo de bug tracking e o processo de atendimento ao cliente são muito semelhantes, só que o processo de bug tracking a gente tem também o processo de bug tracking interno, né? Aqui dentro do Pipefy a gente lida muito com essa integração de o pessoal daqui mesmo do Pipefy relata os bugs e a gente acaba meio que comentando como o pessoal não está nos pipes. Por exemplo, eu não faço parte do pipe de bug tracking da equipe de desenvolvimento. Então, como eu não faço parte do pipe, eu não vou entrar lá para usar os comentários do pipe. Então, eles me mantêm informado usando o e-mail messaging e eu vou respondendo a eles dentro do e-mail também. Então, dessa forma, eles conseguem interagir. Mesmo que eu esteja no Pipefy, eles usam essa troca de e-mails para me manter informada
dentro do processo de bug track. Num processo de vendas também, você consegue usar o e-mail messaging para toda a interação com o cliente, desde marcar reunião, fazer um follow-up, enviar proposta, fazer negociação, e fica todo o histórico dessa integração dentro do mesmo card. Então, também, toda a questão, a praticidade da funcionalidade é um grande ponto positivo, mas, na minha opinião, o maior ponto positivo é a centralização da informação. É o fato de que você não mais precisa buscar em diversas fontes diferentes uma informação que deveria estar num lugar só. Então, fica muito mais fácil você encontrar todas as informações relativas a um cliente, a um processo de vendas, a como foi toda a abordagem de um cliente, para que talvez num futuro processo de upselling você saiba como foi a abordagem a esse cliente e a forma como você tem que lidar com esse cliente novamente. Já está tudo ali registrado num card só. Então não tem necessidade nenhuma de você ficar buscando informações desconexas. E no processo de compras, também você pode solicitar, principalmente a parte de solicitar e receber proposta de fornecedor, que é uma coisa que acaba sendo bastante desgastante, porque eu nunca lidei diretamente com o processo de compras, mas sei que o pessoal acaba pedindo orçamento, já lidei com evento. Então, evento a gente acaba pedindo proposta para 4, 5, 6 fornecedores e acaba perdendo 10 e-mails na caixa de e-mail porque não consegue centralizar tudo num lugar só. Então, dessa forma a gente faz, o pessoal chama de RFQ, né, que é Request for Quotation, tudo dentro do mesmo card e consegue centralizar. Rodrigo, a sua pergunta sobre usar os campos dinâmicos, por enquanto ainda não. Eu vou solicitar a equipe de e-mail messaging se eles pretendem disponibilizar os campos dinâmicos para e-mail messaging, mas a princípio são e-mails escritos manualmente. Voltando ao processo de compras, é muito bacana que você consegue centralizar tudo. E tem uma novidade muito bacana, que eu até vou usar o processo de compras para demonstrar para vocês, que o pessoal acabou de lançar faz nem 15 minutos, que agora a funcionalidade de e-mail messaging permite receber anexos, e os anexos que são recebidos nos e-mails são salvos diretamente na aba de anexos do card. Então, quando um fornecedor te manda uma proposta em PDF, esse PDF já fica salvo direto no card. Então você já consegue que ele fique salvo certinho lá no card, sem que você precise fazer um download e salvar a página. Então agora deixa eu compartilhar minha tela com vocês para mostrar um pouquinho mais na prática sobre como funciona. Então eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui esses 3 primeiros processos de atendimento ao cliente, pipeline de vendas e processo de compras, que eu comentei com vocês que seriam uma possibilidades bacanas de utilização. Então vamos abrir aqui, vamos abrir o de atendimento ao cliente. Nesse pipe de atendimento ao cliente, como eu comentei com vocês, a parte mais interessante é a funcionalidade de você de fato poder manter um diálogo com o cliente. Ó, gente, se vocês quiserem fazer um teste, eu vou mandar aqui esse endereço que eu mandei com o meu usuário no chat. Se vocês quiserem mandar um e-mail para esse endereço, vocês vão ver cards sendo criados nessa tela em que estão aberta aqui, que daí vocês já vão entender como funciona a funcionalidade de e-mail inbox. Esse pipe de atendimento ao cliente está com a funcionalidade de e-mail inbox ativa. Esse endereço que eu mandei para vocês é o endereço específico desse pipe. Ah, viu lá, Vicente? Já apareceu aqui o seu card. Então, é muito bacana isso, né, gente? Vai criando automaticamente. E eu vou mostrar primeiro para vocês como é que aproveitar que a gente já está aqui, como que é setada essa funcionalidade. Ela entra na funcionalidade do formulário de início, aí você vai aqui, fica logo lá nas opções avançadas, tem aqui a opçãozinha de e-mail inbox, estão vendo? Aí a gente dá aqui, clica no checkbox para autorizar ela, ele já vai fornecer qual que é o e-mail do pipe. O que a gente tem que fazer é fazer a correspondência entre os campos do e-mail. Então, ele oferece o e-mail do remetente, o nome do remetente, o e-mail do remetente, os recebedores, em cópia,
o assunto e o corpo e anexos se houverem anexos. E daí a gente tem que fazer essa correspondência com os campos do start form, do piping que a gente está utilizando para poder permitir a criação dos cards. Aí quando a gente volta para o pipe, a gente vai acessar aqui, ó, eu vou acessar esse aqui que o Vicente criou e já vai ter aqui, tá vendo que tem um e-mailzinho? Esse e-mail foi o e-mail do Vicente, enviado pelo e-mail dele, usado para criar o card. Se eu clicar aqui, ó, em responder a essa conversa, ele já abre o editor de texto simples com a parte abaixo da conversa, a parte anterior, e eu já posso responder aqui para o Vicente e enviar para ele dizendo que o teste foi bem sucedido e fica salvo aqui dentro do card, certinho. Isso é bem bacana, né? Porque como o card já foi criado, eu já não precisei nem preencher o seu e-mail, não precisei fazer nada. Aí a gente tem vários exemplos com várias trocas de e-mail, mas é bem bacana, né, gente, essa funcionalidade de criar. Ainda no pipe de helpdesk, eu vou demonstrar para vocês uma coisa muito bacana. Geralmente o pessoal, quando uma das melhorias propostas dessa funcionalidade é que a gente vai receber, vai ter a opção da notificação por e-mail e ele vai aparecer como se fosse uma bolinha no card, avisando que ele tem um e-mail novo no card, para que a pessoa abra e veja que tem um e-mail novo. Como o pessoal me pediu para mostrar também a parte de e-mail template, é bem simples essa funcionalidade e o pessoal costuma ter e-mails automatizados em pipe de atendimento ao cliente para informar que a solicitação foi recebida, por exemplo. Então a gente criaria, aqui ó, eu tenho confirmação de recebimento. Então esse e-mail é criado para informar que foi recebido a solicitação. Então eu tenho aqui confirmação sobre, e esse aqui, tudo isso aqui que eu tenho são conteúdos dinâmicos. Então esse é o nome da fase, ele informa que o e-mail foi recebido, fase triagem. Aí é que eu posso colocar o nome da fase, ou eu posso colocar confirmação sobre recebimento, ou confirmação sobre o nome da solicitação. E daí depois eu posso entrar na fase, que é a fase triagem, e configurar esse e-mail que a gente já criou anteriormente, para que ele seja enviado automaticamente toda vez que um novo card entrar nessa fase. Ou seja, toda vez que um card novo for criado, ele é enviado equipe. Esse aqui é um outro conteúdo dinâmico, ou seja, ele pega o nome da minha empresa, ele é enviado por esse e-mail. Esse e-mail é o que aparece na resposta. E o e-mail, ele é o to, ele pode pegar o e-mail do criador do card, ou eu posso falar, supondo, eu quero que ele pegue no Start Form o campo e-mail. Então eu venho aqui, copio e colo aqui, certinho? E eu posso dizer que eu quero que ele seja mandado toda vez que um card entra nessa fase. Então toda vez que um card novo for criado, seja pelo e-mail inbox, o card entrou nessa fase, ele já vai ser enviado um e-mail automático para a pessoa, que você pode usar todos os dados dinâmicos, assim, o nome da pessoa, os dados da solicitação, informando que a solicitação dela foi recebida e que ela está sendo tratada para já dar um feedback inicial para o usuário. E também essa funcionalidade de e-mail template dá para usar em diversas situações. E o pessoal hoje mesmo disponibilizou o conteúdo dinâmico, que você consegue inserir o e-mail, esse endereço único de cada card, como um conteúdo dinâmico. Então você consegue permitir que as pessoas respondam. Quer ver aqui na configuração do e-mail template, só voltar aqui. Aqui ó, nesse from, se eu quiser, eu posso vir aqui. Esse é meio que como é que a gente fala? A entidade card e a propriedade e-mail. Então, se eu coloco esse aqui, toda vez que a pessoa que receber esse e-mail template, quando ela responder o e-mail template, ele vai ser logado no card da onde foi enviado esse e-mail template. Então, essa é uma forma de integrar o e-mail template ao e-mail messaging, enquanto não as duas funcionalidades ainda não são inteiramente integradas. Mostrando para vocês o exemplo
do processo de compras. Aqui tem uma parte bem bacana, que é a parte dos anexos que eu comentei com vocês. Eu fiz uns e-mails enviados aqui com solicitação de orçamento e aqui segue orçamento com o anexo. Estão vendo o anexo aqui do e-mail? Eu enviei 2 e-mails com 2 anexos em PDF. E quando a gente entra aqui na aba de anexos do card, ele já consta como anexos do e-mail. Mas isso é muito bacana também. Por enquanto, ainda não é possível enviar e-mails com anexos, mas também já está próximo, está no line-up do nosso desenvolvimento, porque a gente acredita que vai ser muito útil, principalmente com o pessoal que lida com o processo de aprovação, pessoal que lida com agência de publicidade, com aprovação de contratos, que sempre tem muita alteração. Isso vai ser muito bacana para ficar fazendo troca de arquivos, vai ser muito prático. Deixa eu mostrar para vocês aqui como funciona dentro do editor na prática. Então, aproveitar que a gente já está aqui, a gente inseriria um e-mail aqui para ver, se eu quisesse modificar, eu criaria aqui para ver qual é o e-mail único do card. Clicando de novo aparece o nome. Então daqui a gente quer criar Então, daqui a gente pode usar o editor, ou se a gente quiser usar em HTML, alguma das coisas bacanas que dá para fazer usando HTML simples que a gente aprende com 5 minutos pesquisando no Google ou com a ajuda dos nossos programadores, que dá para editar bastante coisa, dá para editar a cor, dá para editar o tamanho, dá para editar a parte de trás, que é o background inserir tabela, inserir lista numerada, lista simples. Então assim, com HTML ele dá uma liberdade muito maior, mas ainda assim só com o editor de texto simples a gente já consegue enviar e-mails muito bacanas. E já é uma funcionalidade que dá uma liberdade muito maior para que você interaja com pessoas de fora do processo sem que essa informação fique perdida, sem que esse retorno fique perdido. Porque muita gente já falava com a gente que era muito bom ter ferramentas que permitissem que tivesse o input de pessoas externas, como o formulário público e o e-mail inbox, mas não haviam ferramentas que permitissem que a gente continuasse essa interação com pessoas externas, como o e-mail template permitia que a gente enviasse mensagens informando a pessoa de updates, mas não permitia que a pessoa mandasse informações de volta. E com o e-mail messaging a gente consegue manter uma conversação com essa pessoa externa ao processo sem que essas informações sejam perdidas. E daí só mostrando para vocês também a questão do pipeline de vendas, que também seria a mesma questão de envio de propostas, envio de negociações, também basicamente manutenção de uma conversação com o cliente. Isso mesmo, Rodrigo, se eles usarem aquele conteúdo dinâmico que eu mostrei, que é o atributo do e-mail do card, se responder usar aquele atributo na configuração do e-mail template, ele já vai ser anexado ao card original. Não tem problema. Se precisar, eu demonstro novamente. Não tem problema algum. Aqui eu coloquei na fase de negociação, que eu imagino que seja... Eu não trabalho com vendas, mas imagino que seja a fase que envolva mais troca de e-mails. Mas é basicamente isso. Permite que se troque bastante informação. Se vocês tiverem alguma pergunta complementar, eu vou ler algumas perguntas, eu vou voltar aqui para a apresentação e vou ler algumas perguntas que foram feitas por e-mail antes da apresentação. Caso vocês tenham algumas outras perguntas, já podem fazer na caixinha de comentários que a gente já vai respondendo, tá? O Cassiano Lago perguntou se existe alguma função onde ele possa agendar o disparo de envio por fase. Sim, Cassiano, você pode, mas o disparo é por fase, mas não é diário. Então, você tem que mover os cards manualmente para a fase, para que seja enviado, no caso, o e-mail template. Então, essa funcionalidade é por fase. O Guilherme Folador perguntou se é possível enviar e-mails para pessoas que não têm um login do Pipefy. Sim, essa funcionalidade, a pessoa não precisa ter um login do Pipefy, você pode mandar para um e-mail externo de qualquer servidor,
pode ser Gmail, pode ser Yahoo, independente que a mensagem que a pessoa responder, desde que ela responda para aquele endereço exclusivo do card, vai ser logada no card da mesma forma. A Débora Boato perguntou se os e-mails somente podem ser enviados para pessoas que estão dentro do projeto. Gostaria de poder enviar e-mails aos clientes automaticamente, mas sem que estejam tendo acesso às informações. É possível? É possível sim, Débora. Você pode, para enviar os e-mails automaticamente, a ferramenta mais adequada é o e-mail template, que já faz o disparo automático dos e-mails sempre que o card entra ou sai de uma fase, mas você também pode usar o e-mail messaging para fazer o envio de mensagens manuais, se você quiser responder às mensagens desses clientes ou manter uma conversação com eles. A Lara Troise perguntou também que ela gostaria também de informações sobre como criar cards automáticos a partir de e-mails recebidos. Acho que eu já respondi essa pergunta na configuração do e-mail inbox. Fernando, ainda não é possível saber se o e-mail foi entregue e aberto, mas eu vou passar a sua pergunta para a nossa equipe de desenvolvimento para confirmar com eles se existe alguma funcionalidade prevista no nosso roadmap para confirmar esse recebimento e abertura do e-mail. O Júnior Goulart perguntou se quando envia um e-mail para o cliente é possível ele aprovar um card e esse passar para outra fase do pipe. Infelizmente, ainda não, Júnior. Não existe uma automação que permita que o cliente externo aprove o card e ele passe para outra fase do pipe. Se o seu cliente estiver dentro do Pipefy, é possível que ele tenha acesso somente a um pipe de acesso restrito, em que, se você criar uma automação com um fluxo de aprovação, ele só moveria esse card para a fase aprovado e o teu card no teu pipe já moveria automaticamente para outra fase no pipe. Mas nesse caso, o cliente teria que ser um usuário do Pipefy. Então, essa automação com o usuário fora do Pipefy ainda não temos previsão. O Rodrigo perguntou, é a questão do e-mail sair como messages@pipefy, né? Essa questão também é uma questão da empresa que a gente usa para o envio dos e-mails. Então, o pessoal já está estudando alguma forma de contornar, porque tem alguns clientes também que já fizeram essa reclamação, mas a princípio a gente ainda não encontrou um workaround, porque foi uma questão de segurança. Sim, o endereço é messages@pipefy.com. Rodrigo. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Isso mesmo, Daniel. Cada card tem um endereço único, que é aquele que eu mostrei para vocês quando eu abri o cardzinho na hora de enviar. Aquele endereço com bastante letra, bastante número, que é individual para cada card. Deixa eu dar um zoom na tela. Tá vendo aqui onde está aparecendo o meu nome? Vou tirar isso aqui da tela. Quando a gente clica em cima, ele aparece esse e-mail. Esse e-mail é o e-mail único de cada card. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou tudo claro como funciona? Imagina, gente, eu aqui agradeço a todos pela participação. Dentro das próximas semanas vai sair bastante coisa nova em relação a essa e a outras funcionalidades. E vamos mantendo todo mundo informado sobre os próximos webinars e os updates das funcionalidades. Agradeço a todos e nos vemos nos próximos webinars. Um abraço e tenham todos uma boa tarde.